Então vamos lá, né? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar, para expor como é que eu deixei a minha organização de estudos, né? Como é que tá ficando até o momento, quais são as minhas construções e quais são os meus planos. E isso vai servir para expor, né? Para algumas pessoas que me pediram e também vai servir para mim mesmo, né? Para eu fixar um pouco melhor como vai ser o fluxo dos meus estudos nesses próximos meses e onde é que eu quero chegar com isso, né? Então, quais são as ideias aqui? Nos vídeos anteriores aí tem alguns vídeos gravados na playlist lá do MedQ, em que eu exponho basicamente quais são os meus planos com o MedQ e qual que é a minha intenção de usar, e tô usando a plataforma de fato, né? Mostrando como que é o meu uso diário da plataforma. Na maioria dos vídeos, por enquanto, eu só tenho feito o nivelamento, né? Pelo menos nos vídeos, né? Eu tenho feito as revisões diárias, estudando e usando as apostilas, mas essa parte não tenho gravado. Eu ainda estou desenvolvendo a maneira de fazer isso, a maneira mais identificada de fazer isso, e eu gravar ficar ainda mais lento, né? E eu também estava esperando conseguir isso aqui, né, que é o MedCurso de 2022. Eu estava baixando ele, tive bastante dificuldade nessa semana para conseguir o MedCurso, mas consegui. As aulas são consistentes, são interessantes, né? Então, quando eu tiver que revisar, por exemplo, uma aula que eu já assisti no MedCurso de 2021, em que a aula era essencialmente online, aí eu venho para cá. Então, como é que vai ser? Quais são as minhas ideias, né? Eu criei aqui essa planilha, e é uma planilha que está concatenando, assim, basicamente, todas as minhas ideias para estudos. E ela está deixando tudo mais claro, assim, na minha cabeça, mais fácil de visualizar, né? Então, aqui eu respondi basicamente como é que está o meu estado atual, quais são as minhas pretensões, né? E dá para pausar aqui para entender melhor o meu estudo e como é que é a minha rotina, meus momentos de lazer, minhas satisfações com o estudo e tal. Então, acho que serve de base aí para você. Na verdade, serve de base para mim, né? Serviu naquele momento ali para eu entender como é que eu ia organizar o meu plano diário, como é que eu ia me organizar no sentido de esperar o internato e como é que eu ia estudar nesse tempo, né? Aí aqui em plano 2023, que é uma outra planilha, esses aqui são os temas todos que eu já vi, que eu já estudei, que eu já assisti videoaula, que eu já li a apostila do MedCurso, né? Tem alguns temas que não estão entrando aqui, porque fazia um pouco de tempo já que eu tinha visto, né? Algumas coisas sobre hemostasia, algumas coisas de cardiologia, de valvulopatias, por exemplo, que não estão por aqui, né? Mas essa já não é exatamente mais a base que eu quero utilizar para estudar, né? Eu vou usar bastante da plataforma do MedQ, né? Então a plataforma do MedQ funciona com nivelamento, com questões, né? Então é uma maneira de estudar ativamente por questões, e eles propõem que você nivele os temas antes de fato começar a revisar pelos temas, né? E a ideia de nivelar os temas é responder 10 questões sobre o tema, né? Então acho que eu vou abrir a plataforma aqui para mostrar, mas é responder basicamente 10 questões sobre o tema, né? Você vai lá e escolhe um tema, eles te propõem alguns temas por semana. Eu estou escolhendo os temas, eu estou nivelando muito mais temas do que eles propõem para que eu nivele naquela semana, né? Eu estou tentando nivelar mais, porque tem bastante tema que eu já estudei, tem bastante tema que eu já tenho domínio, né? Esses temas, alguns deles eu acerto as 10 questões, outros deles eu acerto 8, 7. Mas aí aqui eu venho em assuntos de estudo, filtro pelas incidências relacionadas aqui, né? Então tem um cálculo da incidência dessas questões aqui nas provas que eu coloquei como referência, né? Isso aqui você ajusta bonitinho no seu perfil. E aqui por aqui eu escolho, né? Quais temas eu quero nivelar. Então, os temas que tem esse clique remover aqui, quer dizer que eles já estão lá na minha agenda de estudos, ou seja, eu já nivelei esses temas, né? Então eu escolho, tenho que dar cliques em temas, clique em nivelar, os temas que eu ainda não nivelei, né? Que ainda não tem o remover aqui, ainda não estão na minha agenda de estudos.
né? E são muitos os temas, né? Então, aqui a gente vê, são 407 temas, assuntos que faltam nivelar 128, já adicionados na agenda 43, tem bastante tema, né? Uma coisa bem extensa, bem cronicamente, vamos bastante com calma aqui nesse sentido. Né? Então eu venho aqui, escolho um tema para nivelar. Quando eu conseguir nivelar, ele vai direto lá para minha revisão de estudos, e aí eu vou me relacionar com ele direto lá na revisão de estudos, né? Usando a agenda e questões no caso, né? Minha agenda propõe temas por dia aqui, então sábado 1 de abril, que é o caso de hoje, a gente vai rever aqui 5 temas, 10 questões, 7 questões, 8, 7, né? Totalizando aqui, se não me engano, 40 questões. Por enquanto eu estou colocando as revisões somente com 40 questões, porque eu ainda estou nivelando bastante coisa, né? No segundo momento, em que eu começar a nivelar menos temas por dia, ou temas por semana mesmo, temas que eu ainda não estudei, né? Como, por exemplo, mortalidade impreventiva, né? Tem muita coisa conceitual aqui que eu não estudei, então eu não conheço, ainda não vou nivelar esse tema, né? Infecção de viário superior pediátrica, aqui eu já estudei sim, poderia nivelar esse tema, por exemplo. Hemostasia e trombose, foi um dos primeiros temas que eu estudei na clínica médica usando o cursinho. Material mais denso, né? Menos denso, né? Mais enxuto, mas um material que me dá uma visão geral sobre a coisa. Poderia nivelar esse tema também. Úlceras genitais, poderia nivelar esse tema também. Então, o que eu vou fazer agora nos estudos é escolher alguns temas para nivelar, né? Eu criei aqui, então, essa planilha que chama nivelamento. Eu vou escolher alguns temas para nivelar, e quando eu não conseguir nivelar, eu vou criar até mais uma coluna aqui. Vai perguntar se eu nivelei, né? Nivelou? Ou pode ser, né? Perguntar se eu nivelei. Nivelou? Nivelou? Né? Porque quando eu der um OK aqui para nivelou, aí eu vou pegar o tema e copiar aqui nesse plano 2023, que aqui é onde eu vou concentrar todos os temas que já foram vistos de fato, né? Então nivelou, se eu der um OK, eu vou fazer com que tudo fique verde aqui. Mas aqui nessa planilha, o que ela está fazendo basicamente nesse dia em específico, no dia 29 de março, eu tentei fazer o nivelamento de hepatites virais e não consegui, né? Acertei 6 questões de 10 e eu só envio para a agenda de revisões quando eu acerto no mínimo 7. E aí o que a planilha faz é basicamente, sempre que passem 7 dias da última tentativa, vai pintar a célula de amarelo, né? Então, por exemplo, se eu tivesse tentado nivelar isso aqui dia 1 de fevereiro do 23, ela fica pintada de amarelo. Quando ela fica pintada de amarelo, né? Quando ela ficar pintada de amarelo aqui, eu vou abrir essa planilha de nivelamento para entender o que eu estou precisando nivelar de novo, né? O que eu preciso ir lá retentar nivelar. E se eu preciso ir lá retentar nivelar, quer dizer que eu já revisei. Entrei de novo na aula, assisti a aula, dei uma olhada na apostila, construí um pouquinho melhor as minhas ideias em relação àquele tema. E aí eu coloco o segundo momento de tentativa, né? Se eu conseguir, vou colocar aqui um OK e vou deixar tudo verde. Ainda não configuro essa parte, mas vou colocar aqui um OK e vou deixar tudo verde. Se eu não conseguir, vai aparecer mais uma data aqui, né? Então, suponhamos que eu tente de novo no dia 15 de fevereiro. 15 de fevereiro, aqui ele pintou de cinza, né? Já ficou para trás. Dia 15 de fevereiro eu tentei de novo. E tem mais de 7 dias do dia de hoje, né? Em relação ao dia 15 de fevereiro, que foi realizada essa tentativa. Então tá de novo pintada de amarelo, né? Se eu tivesse tentado ontem, né? Dia 31 do 3, ainda não tá pintada de amarelo, né? Só vai pintar de amarelo lá pro dia 6 de abril. Mas ponhamos que foi dia 15 de fevereiro. E aí a terceira tentativa, né? Eu estou propondo para mim mesmo que sejam somente 3 tentativas. 3 tentativas de nivelar, né? Não acredito que eu vou chegar na terceira tentativa, mas estou propondo para mim que sejam somente 3 tentativas para nivelar, né? E se eu não conseguir nivelar, aí eu tenho que fazer um estudo extenso, intenso sobre aquele tema para poder de fato dominar, né? Para poder de fato dominar o tema. Então, aqui, por exemplo, se eu tivesse tentado ali no dia 30 de fevereiro
nivelar de novo, ele vai pintar de vermelho já. Já é para chamar bastante atenção, né? Para que eu vá lá e mate aquele tema de alguma maneira, né? Eu vou retornar tudo aqui. Aqui, na verdade, é dia 29 de março. Para explicar como funciona essa planilha. Aqui eu tenho meu planner de estudos, né? Onde eu organizei as minhas atividades da semana. E somando somando as horas de estudo com que eu coloquei aqui, que eu me propus a estudar, eu vou estudar aí basicamente 48 horas semanais, né? Você vê que a minha agenda não tem muitas atividades, né? Aqui é um dia que eu vou pro regional, comprar ortopedia e passo o dia lá, né? Tem outros momentos que eu poderia ir também para o hospital, mas eu acho que talvez focar em estudos e estudos por questões vai me ajudar bastante, inclusive a fazer um internato interessante quando eu entrar lá no internato e tiver que mudar toda essa dinâmica de tempo, de horas, etc, né? Então vai ser bastante interessante. Aqui eu tenho, então na segunda-feira, algumas horas de estudos por questões, né? Uma pausa para almoço. Geralmente esse é o horário em que eu faço atividade física, bem cedinho. E todos os dias aqui, ou praticamente todos os dias, mesmo na quarta-feira, eu tô tentando, né, me propor a colocar a aula do Magic Curso para assistir. Então, durante o dia ali na revisão por questões, eu vou anotando coisas que eu não tô entendendo, temas que eu não tô entendendo, e aí no final do dia assistir ali algumas horas aula relacionada aos temas que eu tô falhando, que, por exemplo, eu tentei nivelar e não consegui, né? Então, acho que encaixa legal. Aí, seguindo, né? Essa é a parte do planner. Seguindo, eu tenho... Então, na terça-feira eu tô fazendo praticamente a mesma coisa da segunda-feira. Na quarta-feira eu tenho esse compromisso aqui. Na quinta-feira, pela manhã, eu não consigo ir pra academia, né? Foi uma coisa que eu decidi com a Lívia ali. A gente vai fazer academia à noite, no último horário na academia. E aí, o plano, na verdade, seria para começar a estudar, então, nesse momento aqui. Porque aqui eu não vou ter... aqui eu ainda faço o curso da Grazi, né? No final da tarde, né? No início da tarde, na verdade, né? A partir das 13. E aí volto, assisto mais 2 horas aula. Na sexta-feira... praticamente igual aqui a terça e a segunda-feira. No sábado, mais tempo de estudo também, só que aqui atividades físicas vão pro final da tarde, né? Aqui a gente tá totalizando aí 6 horas, praticamente quase 6 horas de estudo, né? 5 horas e meia de estudo. E aí a atividade física, como a academia não abre nesse momento aqui, a gente vai deixar para fazer a atividade física no final da tarde. E aí no domingo eu tenho aquela possibilidade interessante, né, que foi proposta no cursinho, ou no cursinho não, na mentoria, né, que foi cumpriu a semana, foi interessante, foi legal, uma semana bacana, não sobrou tema para revisar das coisas em que houveram tentativa de nivelamento, sobrou nada, descansa, né, não cumpriu, aí a gente vai fazer mais tempos de hora aula aqui por estudo, por questões, talvez, e talvez também até fazer aula apostila, né? Assistir a aula de fato. Né? Então, talvez até assistir a aula de fato aqui no domingo, isso que é algo para se rever, mas ainda fica em aberto por enquanto. Então é bastante tempo, né? Mesmo uma quarta-feira praticamente livre de estudos em casa, né? De estudos teóricos, né? Porque aí eu acabo fazendo mais procedimento prático, participando de intervenção cirúrgica na ortopedia, né? Sobretudo com o Marcos, que tem me ajudado bastante, tem me dado bastante espaço. Ainda tenho bastante tempo de estudo, né? Esse aqui é só um sticker, na verdade eu não estou fazendo mais nada pelo hard work, né? O Anki sim tem sido respondido, mas o hard work não. Vou até apagar esse pedacinho. E aqui eu decidi como é que vai ser feito, né? Então, como é que vai ser feito? Eu acho que isso aqui já foi mostrado, na verdade. Mas como é que vai ser feito, basicamente, vou repetir, passar mais rapidamente. Então, fluxo de estudo pro tema novo, né? Então, no caso, o tema novo, tema que nunca foi visto por mim. Vou assistir uma aula do Magic Curso, fazer leitura ativa da apostila do Magic Curso, pegar no Med9, que é para colocar no One, que é onde eu organizo basicamente ali as minhas ideias de estudo, e nivelar.
o tema depois, né? Isso aqui não vai ser feito num dia só, né? Então, quando eu pegar um tema novo para estudar, eu vou tentar dividir ele ali em blocos, né? Fazer 3 dias ali de estudo para aquele tema, dividir, um dia vai ser a aula, no outro dia vai ser a leitura ativa em relação à aula que foi assistida no dia anterior, no outro dia pegar essas questões de Imaginary, que já é uma maneira de fazer a primeira revisão ali e organizar bem as ideias. E depois, talvez no mesmo dia aqui do pegar Med9, eu vou nivelar as questões lá usando o Med-Q, né? E aqui eu imagino que provavelmente eu vou acertar bastante, muito próximo a 10 ou pelo menos vai ser suficiente aí para eu de fato nivelar o tema e ele ir para as revisões, né? E para o tema já visto, para os temas que já foram vistos, né, que já estão na agenda, que já foram nivelados, eu vou tentar gravar ali, gravar a agenda, né, que é gravar a revisão diária, gravar o raciocínio que eu tô produzindo ali naquele momento em relação ao que está sendo respondido, né? E aqui também peguei da mentoria, né? Como que vai ser, qual que é a minha proposta para mim mesmo, né? Pegando da mentoria, entendendo um pouco melhor, né? Ou acho que sintetizando um pouco melhor como vai ser a proposta aí do estudo por questões, né? E então como é que eu vou fazer ali as revisões por questões, né? Não no momento de nivelar, porque ali é onde eu estou testando se eu sei o básico do tema, mas no estudo por questões é mais no sentido de revisar e aprender coisas novas em relação àquele tema, né? Então, como que vai ser, né? Eu pego uma questão ali, já no estudo por questões, no estilo de revisão, né, na agenda, né? Então, fazer uma leitura atenta, né? Fazer marcação de pontos-chave, e isso é perceptível, né? Como eu vou estar gravando, né? Não preciso marcar exatamente, né? Porque eu vou estar falando sobre, né? Isso vai ficar muito fresco na mente no momento que eu estiver falando, né? Mas fazer marcação de pontos-chave é bastante interessante, porque a gente já faz um filtro semiológico muito bom, né? Já é feito um filtro semiológico muito bom, né? E raciocinar, né? Que é o caso do que eu vou fazer, né? Raciocinar gravando e pesquisar antes de responder, né? Então, essa é a grande ideia aqui, não tentar chutar ou achar que sei, né? Quando eu conseguir, de fato, eliminar todas as possibilidades, né? Usando somente o raciocínio, aí sim a gente parte para responder aquela questão e dar uma lida no comentário. Quando não, né, quando ainda me falta, quando ainda eu estou entre duas ali, aí eu vou tentar buscar ativamente a resposta para essa minha dúvida do ponto específico que a questão está me perguntando sobre o tema, né? Não vou reler o tema todo, até porque não teria tempo para fazer tudo isso, mas do ponto específico que a questão está me perguntando sobre o tema, e aí sim, né, responder de fato. E depois fazer a leitura do comentário, né? Porque, como foi comentado na mentoria, no comentário geralmente a gente tem uma explicação, né? Uma síntese interessante sobre aquele tema, né? Uma síntese de base sobre aquele tema. Geralmente em todos os comentários a gente tem, de novo, sempre, né, repetição da síntese de base sobre o tema. E às vezes alguma correlação, alguma que dá uma abertura na mente, que gera outras dúvidas, né? Que gera outros espaços para pesquisa, né? Gera espaço para eu ter, por exemplo, curiosidade sobre algum diagnóstico diferencial ali que não era conhecido, ou alguma informação ali, algum mecanismo fisiopatológico que me chama a atenção, que eu ainda não conheço, e quando a gente não conhece os mecanismos fisiopatológicos, fica muito mais difícil de desenvolver o raciocínio em relação a um alvo terapêutico, de desenvolver o raciocínio em relação a um possível diagnóstico diferencial, uma manifestação clínica, né? Então, acho que isso abre bastante espaço, um espaço bastante interessante. Então, esse vai ser o fluxo, né? Essas são as ideias, esse é o meu planner, né? Esse é o meu objetivo, né? Tentar cumprir esse objetivo semanal aqui, a plano de nivelamento, e depois tentar jogar tudo lá para minha, né, quando estiver com tudo aqui na agenda de questões, eu já não vou ficar mais alimentando planilha, já não vou ficar mais, quando eu nivelar eu vou lá e alimento ali basicamente, já não tem e tal. Aquela planilha vai servir basicamente para eu entender por todas as ideias que eu já caminhei
dentro dos temas, né? Então imagino que ali vou ter 400 registros em algum momento, né? Mas tem bastante coisa que ainda não visitei, bastante coisa que ainda não foi vista. E é bastante interessante que eu visite tudo, né? Com certeza, né? Pelo menos o que for mais incidente, mais prevalente ali, tem que estar bem redondinho, né? Eu quero fazer provas difíceis, né? Não tem nada muito fácil a ser feito, né? Para me ajudar, eu vou utilizar o Anki, né? Que é a plataforma que, poxa, mudou bastante a minha maneira de estudar, me deu um horizonte, porque eu não gostei de fazer resumo, de escrever texto, de fazer, de construir muita ideia nesse sentido escrito, né? E tal. E aí o Anki me ajuda bastante, né? Porque é uma construção também, um processo ativo de construção, né? Com muito mais ferramentas, né? Com muito mais ferramentas, por exemplo, eu consigo gravar um pedacinho de vídeo explicando aquele mecanismo fisiopatológico que tem muitos detalhes e vai ser difícil de memorizar. Seria ruim de colocar em texto, por exemplo, né? Aí o Anki abre essa janela muito maravilhosa. E algo mais em relação a isso, acho que é só, né? Agora a gente tem aqui, então a base dos estudos vai ser utilizando o material do Medicurso, e aí sempre que eu der de cara com uma questão que está mencionando determinado protocolo e tal, já sei ali, já temos onde pesquisar, né? Já tá salvo aqui bonitinho, vou até abrir aqui uma outra instância. O câmbio do meu querido Paraguai, maravilhoso. Então, ó, aqui a gente já tem favoritado aqui a PS. Não está funcionando por algum motivo a biblioteca. Vamos ver se eu apagar aqui. Mas acho que é só... Tava... A gente abre aqui, biblioteca PS, acho que vai funcionar, né? Talvez funcione aqui. Bom, tá em... Aparentemente tá com algum erro aqui a biblioteca da atenção primária, né? Da atenção primária. Mas tem muita coisa maravilhosa, interessante aqui na biblioteca da atenção primária, né? Talvez num momento como tô vendo aqui que pode falhar, talvez em algum momento eu vá lá e faça download de todos os arquivos, né? Que talvez eu precise sobre a PS, para deixar também no tablet, né? Para me dar apoio quando eu estiver assistindo as aulas da Grazi. E é isso, né? E aí também, né? Parte do plano também é me expor mais, né? Uma grande parte do plano, né? Uma parte forte do plano, inclusive, também é me expor mais na prática lá no curso da doutora Grazi Melissa, né? Maravilhosa, foco no CRM aí, eu acho que quem não conhece deveria conhecer, @foco no CRM no Instagram. Acho que é uma das maneiras de fazer contato, né? No link da bio lá tem como fazer contato com eles para se inscrever, entender melhor como funciona extensivo e intensivo, né? Mas é maravilhoso porque a Grazi, além de criar ali um vínculo emocional muito forte com a questão, com o caso, com a estação que está sendo apresentada, a Grazi, ela traz as ideias de maneira bastante brilhante e se faz entender, né? E incita, né? Estimula o raciocínio de uma maneira que só a Grazi consegue fazer, né? Então acho que é uma experiência bastante interessante aí. E eu vou me expor mais nesse sentido, né? Vou me expor mais nesse sentido ali das estações na Grazi. Então beleza, acho que é isso, né? Então essas são as maneiras que eu me organizei, né? Tive bastante dificuldade nessa semana com o download do Medicurso, foi bem difícil de conseguir, muitas falhas, né? Muitas falhas aqui técnicas, basicamente. Inclusive por isso eu vou vender, né, o Medicurso. Então vou criar aqui agora um videozinho explicando, mostrando basicamente o que tem, o que contém o Medicurso, né? E aí eu tenho os 2 anos, né, para a pessoa poder comparar, por exemplo, né, ver o que ela prefere, como é que ela gosta mais do material. E é isso, né? Esse vai ser um material de base, o que eu vou usar para a revisão, então vão ser as questões mesmo, né? Acho que eu já tô há alguns anos aí respondendo questão e então tem bastante material aí, bastante coisa aí de eu respondendo questão
já na internet, fora tudo que eu já respondi de questão sem ter gravado, né? Sem ter nada disso, sem ter feito nada disso, né? E como eu vou responder uma prova objetiva e num segundo momento uma prova discursiva, que me dá um pouco mais de abertura para eu descrever a complexidade das ideias que eu desenvolvo sobre os temas no segundo momento. Então acho que nada melhor do que eu me testar bastante com questões objetivas e semelhantes às questões que o INEP vai me apresentar no segundo momento, ou a UFMT, ou a USP, né? Vamos ver como vai ser nesse momento aí da aplicação para fazer as provas, como é que eu vou me portar, né? Então é isso, basicamente. A base do meu plano mesmo é essa planilha, né? Essa é a grande base do meu plano, né? Vou usar isso daqui de 6 em 6 meses ou 9 em 9 meses eu venho aqui para atualizar meu estado atual, para rever um pouco melhor como é que eu vou construir meu planner, né? Mas por enquanto ele está construído dessa maneira, né? Por enquanto esses são os temas, essas são as maneiras que eu até o momento desenvolvi. E vamos lá, né? Vamos seguir aqui o nosso estudo por questões e rumo aí a aprovação e o CRM, né? É isso aí. Valeu. Para quem pediu, tá aí. E se precisar de ajuda, com certeza, eu sempre deixo o contato aqui, alguma mensagem automática embaixo na descrição aí do vídeo. E bom, e quem me conhece sabe que eu sou bastante solícito nesse sentido, né? Sempre exponho as minhas ideias e me proponho a auxiliar, porque eu acho que esse é um período tão difícil, tão complicado para todos nós, né? Tão delicado, que exige tanta técnica, tanto macete, tanto apoio, que é sempre bem-vindo, né? É sempre bem-vindo. E eu acredito também espiritualmente que seja importante fazer esse tipo de trabalho, né? Dar esse tipo de suporte para os meus colegas, né? Então, é isso aí. Valeu. E até.